Oi, gente! Tudo bem? Hoje, então, a gente chegou no nosso dia 11 e é uma continuação um pouquinho daquilo que Deus já tem falado com a gente nos últimos dias, né? Nos últimos devocionais. E o dia 11 tem o tema Perdoar é abrir espaço para o novo. E a palavra base está em Efésios 4:32, que fala assim: sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. E a gente percebe que nesses últimos dias, né, a gente está falando muito sobre essa liberdade da alma, sobre sair desse lugar de prisão. E eu acho que as piores prisões que existem são essas prisões da alma, essas prisões que a gente não... Parece que a gente não tem muito domínio sobre elas, né? Tudo que trata da nossa alma é difícil pra gente poder discernir com clareza, né? Porque é uma parte, é algo que afeta muita gente. E a gente precisa ficar atento a essas coisas, porque às vezes a mágoa daquilo que nós vivemos, ela vai se disfarçando de proteção, de autoproteção. O ressentimento vai se instalando como autodefesa. E aí, quando nós menos percebemos, nós já estamos afundadas, presas nesse ciclo de dor, nesse lugar que não foi feito para nós, que nós entramos sem perceber e que depois nós temos uma dificuldade de sair. A dor, ela começa a virar uma rotina, como uma parte de você mesma. Chega um momento que você já nem lembra mais como começou, você só sabe que tá ali. E aí, para de te incomodar. E essa é a pior parte. Esse é o lugar que nós precisamos nos atentar para entender. Porque quando para de nos incomodar, quer dizer que algo está fundamentalmente errado. Sabe quando você está com uma dor de cabeça e depois de alguns dias com dor de cabeça você já nem sente ela mais? Você sabe que a sua cabeça está doendo, mas já não te incomoda. Assim também é com as feridas da nossa alma. A gente sabe que ela está ali, mas se você se prender a ela por muito tempo, ela passa a ser parte de quem você é. Ela começa a fazer parte de você. E aí você começa a conviver com ela sem perceber o quanto ela tem sido prejudicial para você. Perdoar, às vezes, parece injusto. Eu já falei isso com vocês. Parece que se eu perdoar, se eu liberar a dor, se eu sair desse lugar, as pessoas vão esquecer do que fizeram comigo. Vai parecer que aquilo que eu sofri não tem tanto valor. Vai parecer, vai diminuir um pouquinho a magnitude daquilo que eu passei. E a verdade não é essa. Porque perdão não é sobre merecimento. É sobre liberdade. Não é porque a pessoa que te feriu merece, mas é porque você merece ser liberta. É porque você merece viver uma vida plena que não está ligada a essas coisas. O peso da falta de perdão, ela nos impede de avançar. Uma pessoa que tem uma raiz de amargura em alguma área pela falta do perdão, ela vai sempre ser tocada por aquele lugar. É difícil porque às vezes a gente nem sabe, mas nós nos tornamos pessoas em que as outras olham e falam assim: olha, não fala sobre isso com ela não, porque ela não lida bem. Olha, não fala desse jeito, não toca nesse assunto, não. E as pessoas começam a nos colocar nesse lugar. Quando Paulo escreve esse texto para a igreja de Efésios, você vai ver que ele estava escrevendo um texto para a igreja. Ele não está falando com as pessoas do mundo, ele está falando com pessoas como eu e você, que tem um relacionamento com Deus, que entendeu o quanto foi perdoado. E ele fala assim: olha, perdoam-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Ele está dizendo: você conhece perdão, você sabe de onde vem o perdão. Então, perdoa o seu irmão, porque só aquele que sabe que foi perdoado consegue entender o valor do perdão. E então ele consegue abrir mão desse lugar e perdoar com mais facilidade. Não quer dizer esquecer, não quer dizer voltar a conviver, não quer dizer voltar aos caminhos antigos. Perdoar significa se livrar daquele peso que você carregava. Perdoar é isso. É você não ser mais
afligido pela dor daquilo que você estava passando. Olha, tem gente que ama a Deus, que ora, mas que ainda carrega ofensas não resolvidas. E aí Paulo ele vai falar assim, você foi perdoado. Então, porque você foi perdoado, você precisa perdoar. Esse é o padrão. Foi perdoado por Cristo, então você precisa se colocar nesse lugar de perdão. Você não tem escolha. Você precisa perdoar. Porque perdão não é sugestão. Jesus não vai falar assim, se não estiver doendo mais, você perdoa. Ou se a pessoa te pedir perdão, você perdoa. Ou se ele parar de fazer aquelas coisas, você perdoa. Ele vai falar, você vai perdoar porque você foi perdoado. O padrão é o seu perdão. É o perdão que te alcançou. E não a outra pessoa. E não o que a outra pessoa fez. Quando entendemos o quanto fomos perdoados, se torna impossível continuar segurando a dívida dos outros. Eu e você, eu tenho certeza que você sabe dos lugares, dos momentos que você precisou ser perdoado. E é por causa desses momentos e desses lugares que hoje nós nos revestimos de humildade e compaixão e fazemos isso com o próximo. E nós vamos soltando a ofensa, o controle, a vontade de revidar, a vontade de falar uma verdade bem falada, a vontade de voltar para aquele lugar. E a gente abre mão disso para a gente poder viver uma vida plena em Deus. Perdão é uma escolha espiritual que nós fazemos pela fé. Deixa eu te dizer, perdão não é sentimento. Você não vai sentir vontade de perdoar aquela pessoa que te ofendeu. Você toma uma decisão de fé de liberar perdão. Olha José. Olha o quanto José foi injuriado pelos seus irmãos. Gente, ele foi vendido como escravo. Os irmãos queriam matá-lo. E no meio do caminho resolveram vender ele. José foi preso, ele se tornou escravo, ele sofreu tudo aquilo que nós já conhecemos no Egito, mas quando ele encontra os irmãos, ele começa a chorar. Mas o choro dele não é de raiva. Era um choro que diz assim, meus irmãos, eu sei que isso estava no plano de Deus. Eu perdoo vocês. Não foi vocês só foram instrumentos. José poderia usar aquele momento perfeito para agora falar, agora chegou a hora da minha vingança. Agora vocês vão entender o que vocês fizeram comigo. Mas José chora, abraça eles e restitui para eles algo que eles não pediram. Ele entrega o perdão. E você só vê José nesse ponto fazendo isso porque ele já tinha perdoado antes. José não passa pelo processo do perdão na hora que ele encontra com os irmãos. Ele já tinha liberado o perdão antes. O perdão, ele nos reposiciona espiritualmente. Não tem como você ser livre em Deus, presa na falta de perdão. Todos os dons que nós possuímos, tudo aquilo que Deus colocou em nós é para o próximo. Nada é para você. Nós não somos lagos, nada para em nós. Nós somos rios. Tudo que chega em nós passa para o próximo. Esse é o estilo de vida que agrada a Deus. Então, quando você libera o perdão, você está se reposicionando espiritualmente. Porque como você vai orar para o outro se dentro de você ainda existe mágoa e dor? Como você vai profetizar sobre a vida do outro se dentro de você ainda existe angústia? Como que você vai orar por cura se você não está curado? Não é que Deus não vai te usar, mas a sua habilidade de se colocar nesse lugar é diminuído. E aí você entra nesse lugar de se reposicionar e liberar perdão. E aí você vê as águas fluindo novamente. Você sente uma percepção espiritual voltando. Você sente a intimidade com Deus sendo ressignificada. Porque agora não existe mais a falta do perdão entre você e Deus. A falta do perdão, ela rouba mais do que a paz. Ela sufoca a nossa essência e nos mantém em uma prisão, sem grades, mas acorrentados pelo próprio orgulho e sentimento de raiva. Deixa eu te falar, uma coisa que eu descobri nesse processo que eu passei, é que muitas das vezes a falta de perdão, ela está enraizada no orgulho, e se eu for lá pedir perdão, o que vão pensar de mim?
mas eu não fiz nada errado. Se eu for a primeira a voltar, vão achar, vão falar, eu vou ficar como culpada, a culpa vai ser minha. Não é sobre de quem é a culpa, é sobre você viver uma vida plena. Para de ficar pensando no que vão pensar de você. Perdoar não é fácil. Precisa de uma pessoa muito forte para perdoar a outra pessoa, principalmente se ninguém te pediu perdão. Você precisa ser muito forte para se posicionar nesse lugar e dizer eu te perdoo, mesmo sem você admitir o erro. E aí nós entramos num lugar onde que as coisas que antes estavam mortas, doentes dentro de nós, começam a florescer. Porque é um terreno novo, é um terreno que agora está sarado, é um terreno que agora está preparado para que algo novo possa acontecer. E eu acho isso daqui, ó, eu vou ler para vocês, porque quando eu li isso, tocou em mim. Falou assim, não pense que perdoar é esquecer tudo ou voltar correndo para uma relação abusiva. Perdão não exige necessariamente uma reconciliação, mas exige rendição completa e verdadeira. É um movimento interno entre você e Deus que tira você da posição de vítima e a coloca novamente no controle da sua história sobre a direção do céu. Nós precisamos sair desse lugar de vitimismo, de ai, olha como dói, de manter a nossa ferida aberta para que as outras pessoas tenham dó de nós. É tomar de volta o controle da situação e sobre a direção do céu, agora viver uma vida plena. Você não precisa reconciliar e voltar para aquele lugar de dor. Você não precisa manter o relacionamento com as pessoas que te feriram, mas você precisa sim deixar ir, liberar o perdão e sair desse lugar. Eu sei que o perdão é uma ponte e às vezes essa ponte é justamente o que separa você do novo que você tem orado para viver. Talvez nessa próxima estação que o Senhor está te preparando para entrar, você só vai conseguir entrar quando você atravessar a ponte do perdão. Quando você atravessar esse lugar de ser vítima, de estar injuriada, para um lugar de decisão, de tomar de volta as rédeas da sua vida e decidir perdoar. Decidir. Perdão não é sentimento, é decisão. Deus nos quer ver livres, restauradas e leve. E cada dia, cada decisão de perdoar é um rumo, é um passo em rumo à plenitude. Deus quer de mim e de você que nós sejamos plenas nele. E cada vez que nós decidimos caminhar em direção a ele, nós nos tornamos um passo mais perto desse lugar de plenitude, desse lugar onde que ele nos escolheu e escolheu para nós estarmos. Eu quero ler para vocês o chamado à ação de hoje e fala assim: feche os olhos e pergunte ao Espírito Santo, a quem eu ainda estou segurando? Escreva esse nome e ore por isso, com sinceridade. Depois declare com fé, eu decido perdoar, não pelo que fizeram, mas pelo que Cristo fez por mim. Você não precisa carregar nada além do que Jesus já levou na cruz. Solte, entregue, confie. O novo precisa de espaço e você nasceu para viver leve. Talvez a pessoa que o Senhor vai te lembrar hoje não é aquela que está no teu coração. Talvez você está segurando uma mágoa que nem você lembra. Mas hoje eu oro para que o Espírito Santo possa trazer à sua memória os lugares, as pessoas que você precisa perdoar. O peso que você precisa deixar. Porque o Senhor te chamou para viver uma vida leve e plena nele. E nesse lugar de plenitude não tem espaço para falta de perdão.